Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno. Eu fui convidado para falar hoje com vocês aqui sobre o transplante de células tronco hematopoéticas, que é o conhecido transplante de medula óssea. Muito obrigado pelo esse convite de estar aqui com vocês, né, contribuindo para esse evento. Sou biomédico especialista em hematologia e hemoterapia pelo programa de residência multiprofissional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e hoje vou falar então um pouquinho para vocês sobre esse tema muito importante. Bom, primeiro a gente tem que entender um pouquinho algumas características das células tronco hematopoéticas para a gente entender por que elas são utilizadas no transplante. Bom, se a gente for ver, né, como que acontece a produção de sangue no ser humano, quando a gente está na infância, cerca de 90% de todos os ossos, né, produzem o sangue, principalmente os ossos longos, né, e os chatos. Quando a gente está na fase adulta, esses ossos vão ficar mais, essa produção de sangue vão ficar mais localizada em alguns ossos, principalmente ali costela, né? Tem o externo, os ossos da bacia, né? Crista ilíaca, fêmur. Então, esses locais são mais, é onde ocorre a maior produção de sangue. E quando a gente está já na faixa etária de idoso, né, essa produção diminui um pouquinho, mas isso não significa que o idoso tem menos sangue, né, só vai ter uma redução ali nos locais de produção de sangue. E geralmente a medula óssea, né, quando a gente fala medula, é algo que está interno, e a óssea, então quer dizer que é algo interno do osso, né, onde que é produzido o sangue. Então, no idoso tem um pouco de troca, né, do tecido hematopoético que produz o sangue pelo tecido adiposo. Então, três características principais que vocês devem conhecer sobre as células tronco hematopoéticas. A primeira delas é a autorrenovação, né? Então, as células tronco elas têm que ser mantidas num pool infinito de células tronco pluripotentes, ou seja, que dão origem a novas células tronco. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, né, que essas células tronco, quando elas vão para passar pelo processo de diferenciação, que o organismo está precisando de células maduras, é, elas vão se multiplicar, mas essas células tronco iniciais vão continuar lá. Porque imagina, se todas as células tronco se diferenciassem, ia chegar uma hora que ia esgotar a fonte de células tronco, né? Então, por isso que elas têm essa capacidade de autorrenovação. Elas multiplicam, criam mais células tronco ali naquele ambiente, um pouco vai para a diferenciação, vai virar células maduras, e um pouco fica lá na medula óssea para dar origem a novas células tronco. Outra característica muito importante das células tronco hematopoéticas é a diferenciação, né? Então, na medula óssea, a gente tem as células tronco que têm a capacidade de se diferenciar tanto naquela de origem linfóide, né, que vão dar origem aos linfócitos, e também aquelas de origem mieloide, que vão dar origem às hemácias, plaquetas, macrófagos, né, monócitos, os granulócitos de maneira geral. Então, as células tronco têm essa capacidade de se diferenciar em células maduras, que é muito importante. E outra característica que é a mais importante para o transplante é a capacidade de repovoar um tecido que foi danificado. Por exemplo, para fazer a quimioterapia, geralmente o paciente vai receber uma radioterapia ou uma quimioterapia, né? Então, a medula óssea que está doente, né, a patológica, vai ser destruída, né? Então, quando o paciente recebe novas células tronco, né, de um paciente saudável, geralmente um doador saudável, o que acontece? As células tronco daquela bolsa que foi doada, né, daquela amostra que foi doada, vai repovoar aquele tecido, aquela medula óssea que foi danificada. Então, é uma característica importante das células tronco, esse repovoamento do local ali, por exemplo, da medula óssea. Bom, e aí entrando no transplante, né? Então, como eu falei para vocês, o nome mais correto é transplante de células tronco hematopoética ou transplante de células progenitoras hematopoéticas. Por que que a gente não chama mais de transplante de medula óssea, né? Principalmente no meio científico? Porque não existe só a medula óssea como fonte de células tronco.
né? A gente vai ver mais para frente que existem outras fontes de células-tronco além da medula óssea. Mas, comumente, a população ainda acaba entendendo como o transplante de medula óssea, é mais popularmente conhecido assim. Bom, então, o transplante quer dizer que é uma transferência de células tronco hematopoéticas, que é chamado de enxerto. Essa transferência pode ser de uma pessoa, de um doador para um receptor, ou pode ser mesmo da própria pessoa para ela mesma. Qual que é o objetivo do transplante? É corrigir algum defeito que esteja ali ocorrendo na medula óssea, né? Doenças. Então, pode ser defeitos quantitativos, está diminuindo a quantidade de células, ou pode ser defeito qualitativo. Tem células na medula óssea, mas elas estão doentes, sofreram mutação, no caso das leucemias, por exemplo. Então, é para corrigir um defeito na medula óssea. E aí, então, aqui de doenças malignas, né, neoplásicas, geralmente o que acontece? O transplante é mais utilizado nas leucemias, nos linfomas, mieloma múltiplo e nas doenças mieloproliferativas. Então, aqui para vocês verem uma lâmina, né, de um anátomo patológico de uma medula óssea normal, essa parte vermelha quer dizer que são as células, e essa parte mais branca entre meio é as células de gordura, então isso é normal. E esse mais rosinha grande aqui é a parte óssea, né, que foi feita a lâmina. No caso da leucemia, vocês podem ver aqui que tem uma grande quantidade de células. A gente quase não consegue ver as células de gordura, né, que normalmente teriam, porque a medula óssea está tomada por essa grande quantidade de células. Então, o transplante é um dos tratamentos que pode ser feito para corrigir esse problema, ou pelo menos tentar corrigir esse problema. Então, também o transplante de células tronco hematopoéticas é utilizado para doenças não malignas, como, por exemplo, hemoglobinopatias, por exemplo, anemia falciforme, em casos muito graves, o transplante pode ser utilizado. Anemia plástica, né? A medula óssea vai parando de produzir células sanguíneas, né? Nesse caso aqui, ó, só tem fibras, né? Fibrose, então a medula óssea não consegue mais produzir sangue. Síndrome mielodisplásicas, imunodeficiências e doenças autoimunes. Então, um transplante de medula óssea pode ser utilizado também para esses outros tipos de doenças. Mas o que a gente mais costuma ver é leucemias, linfomas e mieloma múltiplo mesmo. Então, transplante autólogo e alogênico, né? Qual que é a diferença dos dois? Bom, o transplante autólogo, ele acontece de um paciente para outro paciente. Então, no caso de alguns tipos de doenças, não necessariamente é um transplante, né? Que é essa transferência, digamos, de um doador para um receptor. Vai tirar do próprio paciente e aí depois o paciente vai receber uma quimioterapia muito intensa e que se ele não tivesse coletado as células tronco antes da quimioterapia, ele não recuperaria. Então, tira a medula óssea dele, guarda ela, faz todo o processamento e depois devolve para ele. Nesse caso, não é para curar o paciente, mas sim para dar uma melhora no prognóstico. Por exemplo, o transplante autólogo ele é muito utilizado no mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo não tem cura, mas com o transplante autólogo, o paciente ganha mais alguns anos de vida, se tudo ocorrer bem, né? Então, melhora o prognóstico, dá mais tempo de vida para o paciente, que é uma coisa muito boa. O transplante alogênico, que esse sim é realmente o transplante, você vai pegar as células tronco do doador e fazer um teste de compatibilidade, é muito importante para saber se é compatível, né? E vai infundir essas células no paciente que está doente, né? Então, são duas pessoas diferentes, ao contrário do autólogo. Então, no alogênico, aí tem que achar esse doador compatível, tem que fazer os testes, né? Principalmente o HLA, que eu vou falar para vocês mais para frente, e depois é infundido, né, nesse paciente. O paciente faz todo um tratamento prévio para receber aquela medula óssea nova. Por isso que é importante as células tronco ter essa capacidade de povoar um tecido que foi danificado, né? Porque o paciente vai estar com a medula óssea dele lá praticamente vazia e essas células vão ter que dar conta de repovoar e voltar a produzir sangue novamente. O transplante alogênico, geralmente, ele pode curar a doença, né? Aqui na hematologia, nessa parte mais neoplásica, a gente não fala em cura, e sim
num paciente livre de doença. Geralmente tem que esperar 5 anos, né, como a maioria dos tipos de câncer, para falar que o paciente está curado, mas na verdade ele está livre da doença, né? Mas claro que sempre tem aquele risco da doença voltar. Ou também esse paciente pode fazer o transplante, né, para melhorar o prognóstico dele, assim como lá no transplante autólogo. Aqui tem alguns tipos, né, de transplante, as fontes, né, das células. Então pode ser um irmão HLA idêntico, que é o melhor dos cenários, né, no alogênico, é você ter um irmão compatível quase que 100% com você. Tem também um voluntário relacionado não idêntico, então não relacionado, né, e HLA idêntico, no caso que você coloca lá nos seus dados no sistema e aí acha um paciente compatível lá em outro país, em outro estado. Então, geralmente tem todo um processo de trazer aquela pessoa lá para onde o paciente está, né, e tudo mais. E também tem um sangue de cordão umbilical, né, que em alguns casos ele é útil. Então, quando a mulher ali tem o bebê, a placenta que seria jogada no lixo, né, um lixo biológico, tem como coletar as células do sangue do cordão umbilical, fazer um processamento e coletar somente as células tronco para utilizar ali no paciente, né? Geralmente, algumas mães, né, tem alguns serviços médicos que fazem isso para poder, se o bebê ali, ou a criança tiver algum tipo de leucemia, alguma doença na infância, poder usar essas células tronco que foram guardadas para o tratamento desse paciente. Tem também no caso de transplante singênico, né, que é quando o gêmeo doa para outro gêmeo, que nesse caso aí é 100% compatível, né, já que eles são gêmeos idênticos, né? E o transplante autólogo é naquele caso que o paciente vai doar, entre aspas, para ele mesmo. Então, geralmente é assim que funciona. Aqui para vocês verem os principais tipos de doença que são utilizados, em que o transplante é utilizado, né? O mieloma múltiplo, o principal tipo, então, é o autólogo, né? Que em vermelho. No linfoma de não Hodgkin, também é o autólogo e um pouquinho aqui do alogênico, dependendo da gravidade, né, do tipo de linfoma, que tem mais de 40 tipos de linfomas não Hodgkin diferentes. Na leucemia mieloide aguda já é o alogênico o principal utilizado. Na LLA também é o alogênico, ou seja, nas leucemias agudas, o transplante alogênico, né, aquele que tem o doador e o receptor, é o mais utilizado. No linfoma de Hodgkin, né, doença de Hodgkin, também é o autólogo, que é o mais utilizado. Síndrome mielodisplásica é o alogênico, e aí por aí vai, dependendo do tipo da doença. Mas para vocês verem, então, que a doença que vai determinar mais ou menos que tipo de transplante que vai ser realizado. Então, aqui no transplante halogênico, né, como eu falei para vocês, por que é importante as pessoas, né, a sociedade, ir lá no Hemocentro, no banco de sangue, fazer o cadastro para ser um possível doador? Porque uma vez que ele se cadastrou, é feito o HLA dele, esses dados dele vão ser colocados no REDOME, né, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, e aí os dados do paciente vão ser colocados no REREME, que é o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea. E aí vai fazer um cruzamento mesmo, é como se fosse um Tinder da medula óssea, né? Então vão cruzar os dados e quando der um match, né, quando der compatível os dois, aí vai ser feita essa comunicação entre o doador, né, o possível doador e o receptor. O doador, claro que ele, se for compatível, ele não é obrigado a doar. Mas, né, geralmente o pessoal doa porque sabe que vai ajudar uma vida, né, geralmente até curar a doença. Então, aqui no caso, a medula óssea é coletada do doador e injetada no receptor. Então, como eu falei para vocês, tem que ser feito o teste de compatibilidade no halogênico, né? Então, o HLA ele é produzido, né, codificado lá no cromossomo 6, né? Então, a gente tem um HLA classe 1, classe 2 e classe 3. Os principais são o de classe 1 e o de classe 2. E aí, geralmente, por exemplo, o pai, né, tem determinados tipos de HLA na membrana das células nucleadas e a mãe tem outros tipos. Quando eles dois têm um filho, né,
ou vários filhos, cada um vai ter então metade do pai e metade da mãe, vai fazer um mix. Então por isso que geralmente, né, pode ter uma compatibilidade maior entre irmãos, porque é a junção dos materiais genéticos aí do pai e da mãe. Bom, como fonte de células-tronco, a gente tem algumas opções. Tem a medula óssea, né, como eu falei para vocês, que daí que vem o nome transplante de medula óssea, porque foi onde tudo começou. Mas hoje a gente tem outras fontes. Tem um sangue periférico, que eu vou falar para vocês mais para frente, e também o cordão umbilical, né? A medula óssea é a fonte tradicional das células tronco hematopoéticas. Então, são feitas aspirações aqui ó, na crista ilíaca, aspirações repetidas. Geralmente, de cada lado, vai fazer de 50 a 100 aspirações. E, geralmente, a anestesia pode ser local ou pode ser geral. Uma coleta segura aí, geralmente é de 20 ml por quilo de peso do doador. Então, digamos que o doador tem 70 quilos. Ele vai poder ser coletado a medula óssea dele até 1 litro e 400 ml de medula óssea. Né? Isso é uma coleta segura. Então, é um valor bem importante. Aqui é uma foto para vocês verem nessa coleta sendo feita. Então, o paciente vai para o centro cirúrgico, né, um procedimento médico, então vai colocar lá a agulha nas cristas ilíacas superiores e vai ser feita a aspiração dos dois lados, né, cerca de 50 a 100 aspiração, dependendo daquela proporção entre o quilo o peso do doador. A medula óssea é considerado um procedimento, a coleta, né, da medula óssea é considerado muito seguro. Quase não tem efeito adverso grave, né? Então é muito raro acontecer algum problema com o doador, né? E para vocês verem, né, foi feito um estudo em quase 10 mil doadores adultos e geralmente o risco, né, adversos graves foi cerca de 2,38%, então é muito baixo. E geralmente a maioria foi relacionada a problemas mecânicos ou a anestesia, então na hora de sugar ali, né, de aspirar o sangue acaba gerando uma certa dor mesmo, mas geralmente não foi nada mais grave do que isso. Né? Geralmente é um dia após a doação e são autolimitados. Passou ali 1, 2, 3 dias após a doação da medula óssea, já não tem mais nenhum problema. Então é um procedimento seguro. Bom, falando do sangue periférico, né, as células tronco hematopoéticas elas são raras no sangue periférico, né? Então não tem como você coletar o sangue periférico normal e esperar encontrar células tronco ali. Então o que é feito para poder coletar esse sangue? Essas células tronco. Uma mobilização da medula óssea para o sangue periférico. São utilizados diferentes estímulos, como quimioterapia, tem fatores de crescimento hematopoéticos, né? Inibidores de receptores de quimiocina que vão fazer com que as células que estavam na medula óssea passem para o sangue periférico. E aí, nesse caso, depois que elas se mobilizam da medula óssea para o sangue periférico, é que ocorre a coleta dessas células, né, que geralmente acontece por aférese. Né? Então, é um equipamento em que o sangue sai, né, por um acesso, por exemplo, de um braço, é centrifugado, tira só as células que querem, no caso as células tronco, e o resto do sangue volta para o paciente. Aqui é um protocolo exemplificativo aqui, né, de mobilização. Então, é administrado no doador, por exemplo, um fator de crescimento. Né, esse aqui é um fator de crescimento de colônias granulocíticas. Né, e aqui, então, tem, nos 4 primeiros dias, o paciente vai ser feita essa mobilização com ele, né, com o doador. Então ele vai ficar tomando, recebendo esse medicamento. No dia 5 é feita uma checagem, né, coleta um pouco de sangue periférico desse doador e vai para a citometria de fluxo para ver a quantidade de células CD34 positivas, que são as células tronco hematopoéticas. Se tiver uma quantidade boa, aí vai para a parte da coleta com aférese. Se não tiver na quantidade suficiente no dia 5, aí pode ser feita a administração de outro medicamento, que é esse Plerixafor. Esse medicamento ele bloqueia, né, a comunicação ali, a ligação de certas quimiocinas, né, e aí as células tronco saem da medula óssea e vão para o sangue periférico de vez, e aí então lá no dia 8, mais ou menos dia 7, é feita a coleta dessas células tronco para depois infundir no receptor, no paciente que está doente.
E então o sangue periférico, também a coleta, né, dessas células-tronco é muito segura, né? Foi feita uma revisão de 7.000 doadores adultos. Os riscos adversos graves foi menos de 1%, menos de quase 0,5%. E geralmente esse procedimento é mais seguro ainda do que a doação de medula óssea. Então, geralmente já tem sido descrito alguma ruptura de baço ou hemorragia intracraniana, né? Mas é muito, 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 muito raro mesmo. É um ou outro caso na literatura, assim, muito raro. Então, é seguro também fazer a coleta, né, dessas células-tronco no sangue periférico do doador. E um problema, né, uma preocupação que muitas pessoas têm é: eu vou tomar esse medicamento que vai estimular minha medula óssea a produzir células-tronco e elas irem para o sangue periférico. Não tem risco disso virar uma leucemia depois? Então, até hoje, nunca foi encontrado nenhum efeito tardio da administração desse fator de crescimento, né, do crescimento de colônias granulocíticas. Então, não desenvolve outras doenças, leucemias, linfomas por causa desse medicamento. Então, é muito seguro mesmo. E aí, beleza, tem essas duas fontes principais, medula óssea e o sangue periférico. Qual que o médico vai escolher para aquele doador? Então, vai depender muito se no local, né, onde está fazendo esse procedimento vai ter disponível. Se tiver só medula óssea, então só tem como fazer medula óssea. Se tiver disponível os dois, aí vai ter que avaliar cada caso. Se só tiver o transplante por aféres, então vai ter que fazer esse. Então vai depender muito também da disponibilidade desse serviço no local. As células progenitoras do sangue periférico, elas são, no transplante autólogos, elas permitem com que haja uma pega mais rápida desse enxerto, né? Então, é melhor para o paciente no caso do transplante autólogo. O paciente tem melhor qualidade de vida e tem um menor custo, no caso dessas células-tronco que foram coletadas por aféres. No transplante alogênico, já é um pouco mais complexo, porque tem essas células progenitoras do sangue periférico, né, a amostra, né, a doação de maneira geral tem 10 vezes mais linfócitos T. E esses linfócitos T podem reagir contra o receptor, contra o paciente, e pode então gerar, né, pode aumentar muito o risco de a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, aquela medula óssea do doador ataca o corpo do paciente. E isso não é bom. Então, um transplante alogênico, né, geralmente é preferível usar como fonte a medula óssea. Então, como eu falei para vocês, depende do paciente, depende do doador e depende da instituição ter disponível qual tipo de serviço. Geralmente, as células progenitoras do sangue periférico vão ser utilizadas em doenças hematológicas avançadas e de alto risco para reduzir o risco de recaída. No caso da medula óssea, né, a coleta de células-tronco da medula óssea vai ser utilizada quando a doença hematológica tem um risco padrão para reduzir o risco daquela doença do enxerto contra o hospedeiro. Então tem que levar em consideração também a doença que o paciente tem para decidir qual tipo de fonte, né, vai ser escolhida. Aqui para vocês verem então, né, geralmente abaixo de 20 anos a medula óssea continua sendo ainda uma boa fonte, né, de células-tronco. Tem as células-tronco do sangue periférico e geralmente em crianças, né, adolescentes, o cordão umbilical ainda pode ser utilizado, mas a quantidade de células no sangue de cordão é muito baixa e às vezes não tem a quantidade de células o suficiente para fazer o tratamento completo. Então, quando é criança, devido à superfície corporal ser menor, acaba que é mais utilizado o sangue de cordão pode ser mais utilizado o sangue de cordão umbilical. Aqui para vocês verem pessoas com mais de 20 anos, né, o sangue de cordão umbilical é muito raramente utilizado. E aí tem então utilização do sangue periférico, né, células-tronco do sangue periférico e depois da medula óssea. Então depende muito da faixa etária em que esse paciente vai estar também. Bom, no transplante autólogo, como eu falei para vocês, é o paciente doando para ele mesmo. Então, primeiro ele pode fazer uma quimioterapia leve para tentar reduzir o máximo de células doentes, ou ele já pode ir direto para uma quimioterapia
Aí ele faz a coleta, né, dessas células tronco e aí ele vai então para uma quimioterapia muito pesada mesmo, que a gente fala de mieloablativa, zera a medula óssea dele de células tronco. E aí depois então que ele fez essa quimioterapia, as células que ele tinha coletado são reinfundidas nele mesmo, e aí espera-se que elas voltem para a medula óssea e aí o paciente recupere ali a, a saúde dele, né? Como eu falei para vocês, não tem como garantir a cura desses pacientes. É mais um suporte aí de tratamento para esse paciente ter um melhor prognóstico, ganhar mais alguns anos de vida. No caso do halogênico, então no doador é feita a coleta dessas células tronco, pode ser sangue periférico, pode ser medula óssea. Geralmente pode ser feita uma depressão de células T, né, dos linfócitos T, para não desenvolver aquela doença do enxerto contra o hospedeiro. No paciente é feita a quimioterapia em altas doses para destruir toda a medula óssea dele, e aí depois é feito a infusão, né, nessas células tronco no paciente depois que foi feito a mieloablação. E aí tem que fazer um tratamento ali de suporte até a medula óssea pegar, né, e voltar a ser produzida as células sanguíneas. Aqui, como eu falei para vocês, né, o condicionamento mieloablativo, para vocês terem uma ideia. Então, antes do transplante aqui, ó, tinha células, né, mais ou menos normais no paciente, e aí fez a quimioterapia ou a radioterapia e zerou. Tá vendo que abaixou, chegou no zero. Aí esse graft infusion quer dizer que colocou as células, o transplante, né? Foi feito o transplante, colocaram as células novas nesse paciente. E aí, cerca de algumas semanas, né? A primeira recuperação que vai ter aqui são de neutrófilos e monócitos, geralmente são as células que voltam primeiro, então pode ter geralmente plaquetas também, né? Então a gente fala que é uma pega hematológica ali, né? Que deu certo, geralmente acontece no primeiro mês. Aí depois, com o passar do tempo, vai retornando a contagem normal de linfócitos B e T, né? E depois linfócito TCD4. Então isso pode demorar de 1 a 2 anos para que o organismo volte a produzir completamente todos os tipos celulares de forma normal. Então, zera a medula óssea do paciente aqui, coloca as novas células tronco saudáveis e aí, em 1, 2 anos, esse paciente vai recuperando essa produção de células normal. Mas a pega mesmo, assim, que já volta àquele início, é cerca de 1 mês já tem que estar voltando, né? Porque senão o paciente pode ter problemas, né, de infecções que a gente vai ver mais para frente. E aqui então já falando dessas infecções e complicações e óbitos, né, isso é muito importante porque apesar de ser um tratamento importante que teve muita evolução, a principal causa ainda de complicações nesses pacientes pode trazer muito óbitos para eles. Então, a principal complicação é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que eu falei para vocês, né? Que geralmente tem estágios, pode acometer a pele, o fígado, o intestino, né? Aí tem exantema, tem diarreia, né? Bolhas, descamação, então vai depender muito do quadro. Essa doença do enxerto contra o hospedeiro pode ser aguda, ou também ela pode ser crônica. Então, depois de 6 meses, 1 ano do transplante, o enxerto, né, aquela medula óssea, aquelas células tronco que foram colocadas no paciente, elas podem reagir contra o próprio organismo do paciente. Então, geralmente o paciente tem que ficar em uso de imunossupressores ali até tudo estar voltando ao normal. Em relação às infecções, então, né, quando o paciente, antes mesmo de fazer o transplante, ele já tem um risco aumentado de algumas infecções, por exemplo, herpes, doenças respiratórias e infecções gastroentéricas por vírus. Depois do transplante ali tem citomegalovírus, pode reativar. Se ele tiver tido hepatite, herpes vírus 6, adenovírus, esses vírus podem reativar. Então tem que estar sempre acompanhando esse paciente. Epstein-Barr também, se ele já tiver tido, pode, né, voltar. E também muito tempo depois ali do transplante, né, 1, 2, 3 anos, por exemplo, o varicela zoster pode voltar a ser reativado. Então, geralmente esse paciente tem que fazer todo o esquema vacinal
como se ele tivesse nascido de novo. Então ele tem que vacinar contra tudo que ele já tinha sido vacinado antes, porque o sistema imune dele foi zerado. Em relação a infecções bacterianas, ele também está muito suscetível a infecções por gram-positivos, gram-negativos, né, nocardia, legionela e bactérias encapsuladas durante todo esse processo. Doenças fúngicas também podem acometer esses pacientes, né, principalmente no ambiente hospitalar. Então, cândida, pneumocistes, criptococcus, aspergilos é um grande causador de infecções fúngicas em pacientes hematológicos. Então, esses pacientes também ficam comprometidos. E doenças parasitárias, Toxoplasma gondii, pode ocorrer uma reativação, né, do protozoário. Então, logo após ali o transplante, então tem que ficar de olho em todos esses micro-organismos aí no paciente. E causas de óbitos após o transplante, né? Então, são dados não muito novos, mas dá para a gente ter uma noção. A maioria, então, dos casos, independente se foi um transplante alogênico ou autólogo, o que vai levar ao óbito do paciente vai ser a doença primária, ou seja, aquela doença que levou o paciente a fazer o transplante, não necessariamente o transplante ou as complicações, né? Então, se o paciente tinha leucemia ou linfoma, provavelmente a causa de óbito vai continuar sendo a leucemia ou o linfoma. Claro que o transplante pode ajudar muito aí na cura ou na sobrevida do paciente. Outras causas, né, que foram reunidas aqui nesse gráfico em vermelho podem levar então a esse óbito. Infecções também são importantes. A doença do enxerto contra o hospedeiro, no caso do transplante alogênico, né? No autólogo não tem porque o organismo do paciente não rejeita as próprias células, né? Porque eram deles mesmos, então não tem esse problema. Também falência de órgãos, infecções, a doença do enxerto contra o hospedeiro junto com infecção ou junto com falência de órgãos, aí pode virar uma mistura muito grande de complicações e o paciente vira óbito. Por isso que, apesar de o transplante ser um procedimento muito bom atualmente, ele ainda tem muitos riscos. Então, para um paciente para o transplante tem que ser muito bem estudado e tem que ser colocado na balança se o risco da doença é maior do que o risco do transplante ou se o risco do transplante é maior do que o risco da doença. Então tem que ficar muito estabelecido isso. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha dado para dar um apanhado geral aí de como que é feito o transplante, as células, né, e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me entrar em contato comigo no Instagram. Vou estar sempre disposto a ajudar vocês. Parabéns pelo evento. E é isso. Muito obrigado e até mais.